Psico! Que ótimo ter você por aqui. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você não me conhece, eu sou Fran Valdrigues, psicóloga e criadora do movimento Viver de Psico. E aqui eu te ensino as melhores técnicas e estratégias para você ganhar muito dinheiro com a psicologia e ter qualidade de tempo. Sim, aqui você vai descobrir como viver e muito bem da psicologia. E o nosso tema de hoje vem para desvendar um super mistério. O que é melhor, online ou presencial? Você sofre com isso? Tem essa dúvida também? Até o final desse vídeo eu vou te contar algumas vantagens e desvantagens de ambos para você já sair desse vídeo tendo clareza do que você deve implementar aí em relação aos seus atendimentos. Então eu já vou começar te respondendo aqui logo de cara. O que será que é melhor, presencial ou online? Gente, o melhor é você atender, o melhor é você ter pacientes, o melhor é você ajudar essas pessoas a fazerem a diferença na vida delas, o melhor é você ter resultado. Se presencial ou online é o menos relevante aqui, mas claro que eu vou te trazer sim algumas clarezas sobre o presencial e online. Vou compartilhar com você um pouco da minha experiência, de como que eram as minhas barreiras e como que eu superei essas barreiras todas. E sim, a gente vai entender que em ambos nós temos vantagens e desvantagens. A partir disso, você vai conseguir aí desenvolvendo algumas clarezas para que você possa sim se direcionar da melhor maneira. Então, eu vou te contar primeiro como é que eu comecei, né? Eu meio que já saí da faculdade com certo preconceito, assim. Na época, eu nem pensava muito na possibilidade de atender online. Eu queria era ter o meu espaço, atender ali meus pacientes e acabou, né? Num outro momento até da faculdade eu nem pensava em ter os pacientes, eu pensava, meu Deus, tem que sair, achar emprego fixo para ter carteira assinada, para ter dinheiro, porque se eu for depender dos pacientes eu nunca vou ter dinheiro na vida. E eu pensava um monte de maluquice que hoje, se eu pudesse voltar lá atrás, certamente seriam coisas totalmente diferentes. Mas eu tenho clareza daqui que tudo aquilo que eu pensei também me direcionou para o meu momento atual. E eu sou muito grata ao meu momento atual em relação à psicologia, minha profissão e a tudo que eu conquistei. Então tá valendo, tudo fez parte e construiu aí um belo de um quebra-cabeça em relação a todas essas conquistas. Então o que aconteceu? Eu saí lá já com certo medo, né? Eu queria me experimentar ali no presencial. Eu saí, na verdade, eu não tinha clareza nem se eu conseguia dominar o presencial, que dirá o online, né? Eu pensava, meu Deus do céu. E pensando lá, quando eu me formei, já fazem, sei lá, no momento da gravação desse vídeo, mais de 10 anos, né? Lá quando eu me formei, não era assim como é agora, né? A gente estava lá na época do Orkut ainda, então não era tão fácil quanto é hoje toda a comunicação via internet. Então tinha toda essa insegurança, né? A preocupação, o medo, a questão de estar começando e ainda envolvia a parte burocrática do negócio. Porque quando eu entrava lá para ver como é que era, para cadastrar e tudo mais, aí tinha que ter o site, teu site tinha que ser aprovado, tinham todas as normas certinho. Eu pensava, nossa, mas isso aqui dá muito trabalho, né? Não vou conseguir. Eu lembro que às vezes eu digitava assim na internet, olhava, né? Alguns psicólogos que estavam atendendo online, eu pensava, uau, caraca, como que eles conseguiram, olha esse site, que coisa linda. E aí, na época, eu vou confessar pra você, não tinha como. Eu não tinha como pagar alguém pra montar um site lindo pra mim, para ficar corrigindo, né? Porque certamente iam ter correções para fazer, para que o conselho aprovasse, para que estivesse dentro das normas e tudo mais. Então, o que acontecia? O que acontece com a grande maioria das pessoas? Deixava para amanhã, né? E foi um amanhã, assim, que durou mais ou menos uns 6 anos, porque faz aí, acredito, uns 3, 4 anos que eu atendo com frequência dentro do online. Antes disso, eu só fugia mesmo, dava uma desculpa. Mas eu vou te contar como que eu consegui me libertar para começar a atender online. E aí eu vou te dizer, não foi atendendo paciente, não. Foi atendendo coaches. O que isso significa, Fran? Significa que a Fran, além de ser psicóloga, ela fez várias formações em coaching. Então, eu me formei Master Coach Ericksoniana. Sim, imergi no universo do coaching, compreendi muito sobre isso, entendi o quão relevante todos esses processos são e entendi também que muito do que acontece hoje, do que se fala e de toda a rixa e confusão, vem da forma que muito do coaching foi passado, transmitido, apresentado para as pessoas. Como em todas as profissões, a gente precisa entender que tem profissionais sensacionais, extraordinários e profissionais não tão bons assim. E esses que não são tão bons, às vezes acabam denegrindo toda uma profissão que poderia trazer aí coisas muito bacanas e muito positivas para as pessoas.
São processos totalmente diferentes e eu tendo atuado em ambos, na verdade hoje eu não atendo mais no coaching, né? Atendi por um período, mas atuando em ambos dá pra gente ter uma clareza exata de todas as diferenças que existem, então não há esse medo, essa preocupação de um tá roubando o lugar do outro, não tem como você roubar o lugar do outro, isso é um lugar diferente, isso não tem nada a ver. É uma outra história, é um outro processo, é um outro foco, é um outro direcionamento, né? Mas aí o que aconteceu lá no coaching? Quando eu fiz as minhas formações, realmente me conectei muito com o coaching, né? Muito disso ainda está presente em mim até hoje, em termos de abordagem, de habilidades que eu pude desenvolver dentro desses processos. E aí lá, pessoas começaram a me procurar que eram pessoas que não estavam na mesma cidade que eu. Então, o que acontecia? Era aquela dificuldade, porque eu acabava atendendo essas pessoas no final de semana, porque era quando elas queriam vir, podiam vir, né? Moravam em outra cidade, trabalhavam fora, aí conseguiam vir final de semana, então eu atendia final de semana, porque eu não atendia online de jeito nenhum. Só que no coaching não existe ali toda aquela regulamentação, né? Então, no coaching eu estava livre para atender em caráter online, se eu assim sentisse que enfim, estava coerente para mim. Aí eu pensei, caraca, mas não tá certo que eu tô perdendo o coaching, tô perdendo de atender pessoas que acreditam que eu posso ajudar elas a fazerem a diferença, porque eu simplesmente não atendo online. Eu disse, não, então vou ter que corrigir esse negócio. E aí eu comecei a atender online no coaching. Gente, foi libertador. Sabe por quê? Porque naquela hora, quando eu comecei a fazer os primeiros atendimentos, eu compreendi que sim, que era tão positivo quanto o presencial. E ainda tinha toda a vantagem de aqueles coaches não precisarem estar vindo toda vez, que daí já era um desgaste, né? O cansaço, o tempo, investimento, né? Combustível, hospedagem e tudo mais. Então facilitava tudo para ambos e eu continuava tendo os mesmos resultados. Eu vejo daqui hoje que o meu maior empecilho, a minha grande barreira era eu não ter os mesmos resultados que eu tinha no presencial. Quando eu entendi que os resultados continuavam tão bons quanto ou até melhores, aí sim eu comecei a aderir a todo o processo. E a gente começa como começa também na clínica. Quando você começa na clínica, você também não se sente super confortável. Você experimenta, vai testando, vai se desenvolvendo. E no online, exatamente da mesma maneira. Né? Se fazer o teu primeiro atendimento online, vai ser extremamente diferente do teu 10º atendimento online. Mas para mim foi libertador. Só que aí eu continuava na psicologia com o mesmo empecilho. As pessoas me pediam, Fran, você atende online? Eu dizia, não. Ai, Fran, mas daí eu também tinha, na época, tinham vários pacientes que vinham, tem pacientes de fora até hoje, mas na época tinham vários que vinham de fora só pro atendimento, né? E eu confesso que eu ficava com uma dosinha, assim, puxa vida, só porque eu não atendo online, né? Porque se eu atendesse online, a pessoa podia fazer lá da cidade dela, tranquila, não precisava todo esse deslocamento. E o que mais me doía eram algumas mulheres que eu atendia de fora e que elas trabalhavam até final da tarde ali, então elas vinham à noite pro atendimento. Só que elas já chegavam pro atendimento à noite. Pensa que até a gente terminar o atendimento, muito provavelmente elas retornavam para casa, assim, quase meia-noite, né? Para no outro dia já ter todo o processo de novo, né? Enfim, rotina normal. E isso ali me incomodava, porque o meu trabalho, o meu foco tá sempre em gerar o melhor pro meu paciente, né? E eu pensava, se eu posso facilitar a vida deles nesse sentido, por que não? Foi aí que eu resolvi ir lá no CFP, clicar lá, dar mais uma analisada no negócio. E aí eu vi que naquela época, quando eu fui buscar lá a minha aprovação, já não tinha mais a questão do site, né? Já podia deixar liberado ali e tudo mais, já tinham algumas mudanças, né, que tinham acontecido, ou seja, a burocracia estava menor, né? Burocracia falo em termos simbólicos, porque são exigências necessárias, é importante, né? A gente precisa dar para o conselho a clareza de que nós estamos fazendo algo congruente ali, caso contrário, vira uma grande bagunça, né? Então eram ações necessárias, sim, são ações necessárias até hoje, mas eu lembro que algumas coisas que precisavam ser feitas lá atrás, ali já não precisavam mais. Tava mais fácil de conseguir essa aprovação, né? E aí eu digo, bora, vou me jogar nesse negócio aqui. Fui lá e fiz toda uma fundamentação teórica, passei todas as informações. E nossa, eu lembro que eu escrevi assim um textão quilométrico, porque eu queria muito conseguir aquela aprovação e tinha um medão enorme de não conseguir. Pensa, eu já com uma carreira estabilizada, né, cheia de pacientes vindo de fora para serem atendidos. Pensa só, daí eu peço lá minha autorização e não consigo. Eu tinha um medo horroroso. Gente, vocês não têm ideia. Eu pedi a minha autorização para atender online para o conselho num dia. No dia seguinte, eu estava autorizada a começar a atender. Quando eu olhei aquele e-mail, sabe quando você olha que você fica...
Eu não conseguia acreditar, porque eu imaginava assim, vai demorar um montão, eles vão me mandar corrigir algumas coisas, né? E eu disse, eu não sei se eu fundamentei tão bem aquele negócio, que eu tinha tanta vontade de conseguir, que não teve nada para ser corrigido, ou o que foi que aconteceu, né? Foi uma energia positiva que rolou muito forte ali na hora. Eu sei que num dia eu pedi, no outro dia eu estava autorizada a atender. E fiquei tão feliz, uma alegria tão grande para mim. Primeiro porque agora eu estava livre para realmente atender dentro da minha área, porque antes eu atendia só no coaching, né? E as pessoas ficavam sentidas, porque às vezes, tá atendendo meu marido online, né? Mas daí eu peço pra ela me atender online, ela não pode, mas eu sempre explicava essa diferenciação. Eu disse, olha, eu atendo fulano num processo de coaching, é um processo diferente. Mas ali não, ali acabaram as barreiras, eu pude começar sim a atender os meus pacientes online. E num primeiro momento eu comecei a atender só os pacientes que eu já tinha, né? Aqueles que vinham de fora e tal, então para facilitar aí a caminhada deles. E com o decorrer do processo, aí as pessoas já me pediam, claro, atendo online, tô mega autorizada para isso. Então houveram vários processos que eu comecei e terminei só em caráter online. E com isso eu entendi que o problema não era o online, o problema era eu. Eram as barreiras que eu mesma colocava, era o meu preconceito em relação ao atendimento online, porque eu sempre fui muito da conexão, do abraço, né? O meu corpo fala muito, eu mexo os braços o tempo todo, então não tem paciente que escapa do abraço meu, então eu tenho muito dessa conexão. E eu ficava com medo, ficava receosa de que no online essa nossa conexão se perdesse. E eu entendi que ela não se perde, muito pelo contrário, né? Hoje em dia eu faço lives só no Fran Valdrigues daí, né? No canal voltado para desenvolvimento pessoal. Eu tenho 2 canais, um totalmente voltado para desenvolvimento pessoal e esse totalmente voltado para psicólogos. E lá eu faço as lives com eles e a gente se conecta de um jeito tão lindo que, gente, eu já terminei live chorando aos prantos de tanta conexão linda que foi gerada ali. Tudo em caráter online. Então foi libertador para mim poder compreender que o online e o presencial eram extremamente efetivos e que agora estava nas minhas mãos escolher. Nesse momento, eu opto por manter os dois. Agora, no momento da gravação desse vídeo, como nós estamos aí no olho do furacão, no momento da pandemia, eu estou atendendo só em caráter online, mas de certo modo com a pausa nos presenciais, mas para voltar o quanto antes, o mais rápido possível para os presenciais. Não precisa escolher se você não quiser escolher, você pode manter ambos. Você também pode experimentar para saber como você se sente. Se permita experimentar um pouco mais. Talvez se eu tivesse feito uma única sessão online e achasse que ela não foi tão boa, talvez eu nunca mais retornasse, mas eu me permiti experimentar todas as sessões e entender o quanto de valor ela podia gerar para os meus pacientes. A minha preocupação sempre é que tipo de valor eu vou gerar para o meu paciente. E quando eu entendi que o online gera tanto valor quanto, nada mais precisava ser um limite para mim. Tá bom, Fran, com tudo que você falou até aqui, eu já entendi que dá pra gente ter sim resultados sensacionais, extraordinários em ambos os atendimentos, em ambos os formatos. Mas agora eu quero entender então quais são as vantagens e desvantagens. Vou compartilhar aqui com você as vantagens e desvantagens que eu vejo, que eu sinto, que eu percebo dentro dos meus atendimentos. Se eu for falar de vantagens do presencial, eu vou começar pelo contato físico, pela conexão, Cada um dos meus pacientes já sabe que de um abraço meu ninguém foge, mas essa é uma característica muito forte minha. Então, para mim faz muito sentido e me auxilia muito também nesse processo de conexão com os meus pacientes, às vezes eu poder sair da minha mesa e me aproximar de um paciente meu, às vezes é um toque diferenciado que eu vou poder oferecer para ele, ao longo da sessão e que no online eu não vou poder fazer. Eu vou trabalhar aqui, no meu olhar, na minha fala, nos tons da minha voz, mas eu não vou poder ter essa questão do toque. Eu gosto muito no presencial de poder buscar entender o meu paciente da hora que eu pego ele lá na recepção até a hora que eu levo ele de novo lá na recepção. Então eu consigo ter todo um panorama de toda a movimentação dele, de todo o posicionamento corporal dele, que no online a gente também faz, mas às vezes não com tantos detalhes quanto a gente consegue no presencial. Vejo que, claro, tem também todo o teu ambiente físico no presencial, que de repente já está ali organizado, estruturado para você.
São vantagens que são muito bacanas, mas preciso reforçar, elas não fazem toda a diferença dentro do processo, tá? Dá para você criar sim um processo online de forma muito bacana e positiva e também implementar uma série de observações. Uma outra vantagem do presencial que eu esqueci de citar é que no presencial eu sinto que você já tirou um pouquinho o paciente da zona de conforto, né? Ele já teve que vir até você, ou seja, alguma movimentação já aconteceu ali, né? Então tem todo o processo do caminho, como será que foi até ali para ele, né? O que ele vai elaborando no caminho do teu consultório até a casa dele. Então vejo essa também como uma grande vantagem do presencial. Tu já dá uma movimentada e já tirar o teu paciente da zona de conforto. Agora, a desvantagem do presencial, né? A questão de você estar no presencial, ela implica em custos. Então, você provavelmente vai pagar o aluguel da tua sala, você tem toda a parte de mobília da tua sala, né? Tudo que você precisa colocar ali dentro. Você tem alguns impostos extras que no online você acaba não tendo, que você reduz, né, a quantidade de impostos no online. Então, no presencial, vejo que das maiores desvantagens ficam mesmo nessa questão financeira. Né? Tem a questão do deslocamento também. No momento da gravação desse vídeo, eu estou numa cidade que é bem pequenininha, já é a nossa quinta cidade. Mas vários psicólogos vão estar atendendo em grandes centros. E aí, o que acontece? Às vezes, todo esse deslocamento ele passa a ser sim uma desvantagem no atendimento presencial, porque aí o paciente já saiu tarde do trabalho, até ele chegar na casa dele, até ele se arrumar, até ele vir para o atendimento, até ele voltar para casa, e às vezes ele vai, enfim, investir aí uma hora e meia em trânsito, talvez até mais, para ser atendido por você, né? Então, às vezes ele vai optar por pegar uma pessoa que está mais próxima dele e, de repente, não é nem porque ele não conecta com o teu trabalho, é porque facilita, fica mais prático. Então, essa também é uma desvantagem do presencial. Deslocamento, às vezes é você ter aí um espaço onde você não tem estacionamento, aí o paciente pensa, se a gente for pensar pela gente, quando você vai num lugar que tem estacionamento, já tá muito mais fácil, já vai tranquilo. Agora, você vai num lugar que não tem, você já fica meio incomodado, você já fica pensando onde é que é, será que é longe do estacionamento, será que eu vou conseguir uma vaga? E isso também já acaba gerando alguns tipos de limites ali na questão atendimento presencial. Agora, se a gente for falar de vantagens e desvantagens do online, quais são as principais vantagens que eu vejo? Aí a gente entra na praticidade, né? Se lá no presencial tem a complicação do trânsito, do estacionamento e tudo mais, é um problema que no online você não vai encontrar, né? Então tem toda a questão no online dessa praticidade, de você não depender de ter uma sala específica lá para isso, você precisa sim no online ter o teu espaço, tá? Mas como é um espaço menor, até o teu investimento para organizar acaba sendo menor também, né? Você precisa investir ali, claro, numa boa internet, né? Numa boa conexão, né? Ter teus fones de ouvido ali adequados, coerentes, para que o teu paciente te escute muito bem, seja muito bem escutado por você também. Mas a gente reduz sim custos, como eu falei antes, alguns impostos que você paga no presencial, né? No presencial eu tenho aluguel, condomínio, os impostos todos da sala, todos os alvarás e tudo mais, que é algo que no online não. Aí você vai, claro, conversando com o teu contador, entender quais são os impostos que você vai pagar aí para a prefeitura da tua cidade e tudo mais, para você emitir as tuas notas de forma coerente. Mas você vai sim ter uma baita redução de custo, o que te facilita muito. Uma outra vantagem do online, especialmente para quem está começando, é exatamente isso. Quem está começando, gente, no geral, não tem grana para investir. Então, de repente, você pode ali elaborar um cenário bacana, um espaço legal dentro da tua casa, onde você tenha privacidade de forma adequada para atender os teus pacientes, porque aquilo que vale lá para o presencial vale também para o online, tá? Todo cuidado, toda atenção, todo sigilo, oferecer sempre o melhor para o teu paciente, todos os recursos mais positivos, mais facilita para você começar a atender. Que aí você não fica naquela dependência de entrar já com aquele monte de contas para pagar, né? E de repente você já entrou com aluguel, com condomínio, com luz, com internet, com um montão de coisa e você não tem nenhum paciente ainda. No online, você entra com um investimento muito menor. É fundamental que eu te diga que no online, em tudo que você queira aí fazer, em termos de divulgação, você vai precisar sim de uma verba para estar divulgando o teu trabalho, tá? Mas, de repente, já tem alguém lá que precisa do teu atendimento e você não tem um espaço, experimenta o online. Lembrando sempre que para o online você precisa da autorização do nosso conselho. Então você entra lá no site, pede a tua autorização, faz lá, segue todos os passinhos que eles vão te passar e aí sim você vai estar apto para online.
tá? Mas se for pensar entre você montar toda uma sala e mandar lá pedindo a tua autorização para o CFP, tá muito mais descomplicado pedir a tua autorização e atender em caráter online. Que mais? Falei de vantagens, desvantagens do presencial. Falei das vantagens do online, mas não falei das desvantagens do online, né? Desvantagens do online. A gente perde muito dessa conexão do corpo a corpo, como eu falei lá, de vantagem no presencial, mas aí você vai entender se isso faz sentido para você, se tem conexão com a tua forma de trabalho ou não, caso contrário, nem vai ser um prejuízo para você. Para mim, isso me faz falta, os meus pacientes sabem que eu mexo com eles e digo, olha, a hora que a gente voltar pro presencial, mas vou te dar um abraço tão apertado que você vai ficar ali preso por alguns segundos, e a gente brinca com isso, mas eles já conhecem o meu perfil. Então vejo como uma desvantagem no online a gente não poder estar nessa conexão tão intensa, perder um pouco daquela avaliação da hora que eu busco você até o final, né? Alguns desafios que surgem aí, né, que eu ouço algumas reclamações em relação a isso nunca aconteceu comigo, né, eu tenho pacientes muito coerentes, isso é muito bacana, né, mas às vezes o paciente está se locomovendo, né, não parar para concentrar na sessão, né, às vezes ele está num ambiente onde ele não está totalmente tranquilo, porque sente que não há um sigilo tão forte ali, porque, sei lá, de repente tem familiares ao redor dele, ou ele acha que não vai ter um isolamento tão bom, uma acústica tão boa, e aí ele tem medo de falar, então ele se sente um pouco travado, e aí isso sim pode prejudicar o processo. Né? O que mais que é uma desvantagem no atendimento online? Internet. Você tem que ficar refém da internet. Então você precisa sim investir numa boa internet. Que você tenha uma ótima conexão para que se porventura surgir algum problema, que pelo menos não seja em função da internet que você tá trazendo aí pro teu ambiente de trabalho. E aí, claro, a gente fica refém às vezes de deu ruim na internet, isso já aconteceu comigo, né, de ter que desmarcar os pacientes todos daquele dia porque deu um problema na cidade, não tinha internet para ninguém e aí não tinha o que fazer, né? Então naquele dia você acaba não podendo atender ninguém. Claro que é importante a gente saber que isso é raro, raríssimo, é 1 em 1 milhão, né? Para mim aconteceram, eu acho que umas 2 vezes até hoje, 2, 3 vezes no máximo, né? Então de ter que desmarcar todos os pacientes, né, do dia. Alguns tiveram momentos também que alguns eu consegui atender, outros não, né? Às vezes pela internet questão cidade, às vezes pela própria internet do paciente. Contudo, ambas têm coisas muito boas e coisas não tão boas. O que eu vejo daqui de verdade para compartilhar com você é, se você está começando e você não tem dinheiro para investir, invista em conseguir a tua aprovação no nosso conselho para que você possa ao menos experimentar. Eu não posso te dizer se eu gosto de brócolis se eu nunca comi brócolis. Você também não tem como dizer se o teu processo vai ser efetivo no online se você nunca atendeu online. Então experimente, se desafie. Não precisa também ser 8 ou 80, você pode sim atender no online, você pode sim atender no presencial. Sinta aquilo que faz mais sentido para você. Eu vejo daqui que o online nos liberou muito, nos libertou muito. Se antes você podia atender aí talvez as pessoas da tua cidade ou de cidades vizinhas, hoje você pode atender o mundo inteiro se você quiser, desde que você tenha toda a tua organização em relação online, que você tenha sim uma boa conexão, que você tenha a tua aprovação no conselho e acabou. Né? O teu investimento é muito menor e você começa a trabalhar muito mais rápido. Então, se você acha que faz sentido para você, o meu conselho daqui, conselho é doído, né? O meu conselho daqui é que você ao menos experimente, se desafie, se permita quebrar com as tuas próprias barreiras, entendendo que quando você está no online, o teu trabalho chega assim mais longe. Então, o que você precisa se perguntar é, aonde eu quero que o meu trabalho chegue. Eu poderia ter me limitado aqui a atender só as pessoas que estavam pertinho de mim, mas não era isso que eu queria, não foi essa a minha escolha. Eu queria atender todas as pessoas que estivessem precisando do meu trabalho, foi isso que eu fiz e por isso que o atendimento online fez tanto sentido para mim. No momento da gravação desse vídeo, eu ainda mantenho presencial e online, mas muito provavelmente essa vai ser uma realidade que vai se modificar em pouco tempo, mesmo porque a nossa realidade está diferente e com isso a gente também pode entender uma série de coisas que antes a gente não tinha parado nem para pensar. Eu estou muito feliz e grata com cada um dos meus atendimentos online. Muitos dos meus pacientes do presencial migraram sim para o online, independente da idade, e o que eu escuto de alguns hoje é: Fran,
tu perdeu o paciente do presencial, porque eu não saio mais do online de jeito nenhum. Eu tenho uma paciente que ela diz, meu, vai que delícia poder fazer a sessão assim, já tô em casa, já tomei banho, já tô toda arrumadinha aqui, e é muito gostoso, porque antes era uma paciente que também vinha de fora para o atendimento. Então, para mim fez muito sentido, foi libertador poder dar para os meus pacientes essa oportunidade, né, essa opção de online ou presencial, e com isso, claro, se eu for pensar, hoje eu ainda mantenho o meu consultório físico, mas se eu for pensar em termos de atender só no online, muitos dos meus custos vão reduzir também, o que não é nada mal, né? Falando aí em termos de ganhar dinheiro, ter agenda lotada e tudo mais. Então, se fez sentido para você, avalia isso, experimenta sim, se desafia, quebra com as tuas barreiras, lembra que os teus limites te impedem de ajudar uma série de pessoas que você poderia estar ajudando. E se para isso você tem que atender online, por que não? Começa, experimenta, e se você tem dúvidas, se você tem perguntas sobre isso que eu falei ou sobre alguma outra questão relacionada a viver de psicologia, manda aqui embaixo pra mim, deixa nos comentários, que eu vou fazer questão de responder cada uma das perguntas que chegarem. Se você acha que esse vídeo fez sentido também, compartilha com as pessoas que você acredita que a gente pode contribuir, compartilha com os teus colegas psicólogos para que todos nós possamos crescer juntos. Não é à toa que eu criei um movimento Viver de Psico, sabe por quê? Porque sim, eu acredito verdadeiramente que para um crescer, o outro não precisa ficar estagnado. É um movimento porque eu sei que eu sozinha não dou conta, você sozinho não dá conta. Mas todos nós juntos podemos sim, a partir da nossa força e da nossa união, fazermos a diferença na vida do maior número possível de pessoas que nós pudermos atingir. Por essa razão, existe esse movimento. É para que a gente possa, sim, crescer junto cada vez mais. É como diz a frase, quando a maré sobe, todos os barcos sobem juntos. E quando nós evoluímos, progredimos e fazemos a nossa profissão brilhar, todos os psicólogos são atingidos por isso também, e esse é o meu convite para você. E se fez sentido, curte, comenta, compartilha. Se você estiver me vendo no YouTube, se inscreve no canal, é muito importante para mim ter você por aqui. E fora isso, beijo no teu coração, te espero no nosso próximo vídeo e bora viver de psico?